Fala galera, vamos para a resolução agora de mais um probleminha de contagem que vai envolver tanto o princípio multiplicativo, ou princípio fundamental da contagem, como o princípio aditivo. A questão vai dizer o seguinte: quantos números naturais pares ou múltiplos de 5, com 3 algarismos distintos, podem ser formados com os algarismos 0, 2, 3, 5, 6, 8, 7 e 9, ok? Então vamos lá construir a resolução desse problema. Galera, inicialmente a gente vai construir esses números de 3 algarismos pares, ok? Então, eu vou dividir esse problema, inicialmente, em dois casos. Professor, como assim dois casos? Já explico. O primeiro caso que eu vou construir, certo? O primeiro caso que eu vou construir para números pares, lembra? Para que o número seja par, o número natural, ele deve terminar em um algarismo par. Portanto, 0, 2, 4, 6 ou 8. Em particular, a gente não tem o 4 aqui, né? Então, a gente só tem o 2, o 0, o 6 ou o 8. Tá? E aí, o primeiro caso, eu vou fazer com 0 na unidade, certo? Terminado em 0. E aí, fica simples, ó. Fixado o 0 na unidade, quantas opções eu tenho para escolher o número que ocupará a posição da centena? Se você contar aqui, eu tenho 8 números. Como eu já descartei o 0, eu tenho, portanto, 7 escolhas, tá? Para escolher o número que está na posição da dezena, eu terei quantas escolhas, né? Quantas possibilidades. Como eu já excluí dois números, tanto o número que está aqui ó, na centena, quanto o número que está lá na unidade, certo? Que no caso é o 0, me restam 6 opções entre as 8, ok? Então, claro, para o 0 só houve uma escolha, tá? Porque eu já fixei o 0. Então, o total de escolhas diferentes que eu tenho, distintas, né, é o produto. Claro, eu estou usando aqui o princípio fundamental da contagem, certo? PFC, que me diz o seguinte, que se eu tenho vou tomar duas escolhas, uma escolha A e uma escolha B, tá? Uma decisão A e uma decisão B. Para a decisão A, eu tenho, sei lá, X escolhas. E para a decisão B, eu tenho Y escolhas. O total de maneiras distintas de tomar as decisões A e B é o produto de X por Y, ou seja, o produto das escolhas de A, né? A quantidade de escolhas que eu tenho para A, e vezes, né, a quantidade de escolhas que eu tenho para B. Portanto, X vezes Y. Tá? E a gente pode estender essa ideia, claro, para outras escolhas além de duas, tá? 3, 4, 5, 6, tá? E por aí vai. Portanto, o que é que eu vou ter aqui? 7 vezes 6 vezes 1. 7 vezes 6 é 42, vezes 1, 42, e a gente já matou o problema, ok? O meu segundo caso é o caso onde o 0 não está na unidade, certo? De novo, eu vou construir um número de 3 algarismos, tá bom? E o 0 não pode estar aqui. Se o 0 não pode estar aqui, a gente vai começar pelo caso, né, que o problema nos determina, que o número seja par. Para que o número seja par, eu posso ocupar quais números aqui? Ó? O 2, o 6 ou o 8. Portanto, eu tenho 3 escolhas, ok? 3 escolhas. E aí, toma cuidado. Você pode até pensar, a princípio, que o 0, certo? Pode ocupar essa posição aqui e eu teria, nesse caso, 7 escolhas. E a verdade, e a resposta, melhor dizendo, é que não. Professor, por quê? Porque o 0 ele não vai poder, nesse caso aí, ocupar a posição da centena, certo? Porque caso ocupasse, eu não teria um número de 3 algarismos, e sim um número de 2 algarismos, ok? Então, para cá, como eu já gastei um número aqui, e o 0 não pode ocupar aqui, ou seja, dos 8, né, 2 não valem, então logo eu tenho 6 escolhas. Para cá, perceba que o 0 já vale. Portanto, a gente vai ter quantas opções para cá? Já gastei um aqui e já gastei um aqui. Logo, eu tenho 6 escolhas. 6 vezes 6 vezes 3. Professor, o que é que você está usando aqui? O princípio fundamental da contagem ou o princípio multiplicativo. Então, 6 vezes 6 é 36, vezes 3 é 108. Tá? 36 vezes 6 é 108. Quando eu somo esses casos, professor, e por que mesmo eu vou somar esses casos? A resposta é simples. Ou eu escolho o número par de 3 algarismos distintos, assim, com 0, ou escolho o número par, né, de 3 algarismos distintos, desse formato aqui. Então, como eu estou usando o conectivo ou, eu preciso lembrar que eu estou tratando, então, do princípio aditivo. Professor, o que é que diz o princípio aditivo? De novo, tenho duas escolhas para tomar, duas decisões para tomar, uma decisão A e uma decisão B. Para a decisão A, eu tenho, por exemplo, X formas de escolher. E para a decisão B, eu posso tomar essa decisão de Y formas. Portanto, a quantidade de formas de tomar a decisão A ou a decisão B é de X mais Y possibilidades. Então, nesse caso aqui, de novo, vou usar o princípio aditivo. E aí eu vou ter o seguinte: 108
mais 42, que vai me retornar 150 números, tá? Números pares, certo? De 3 algarismos distintos formados com esses algarismos. Ok, tá. Professor, agora eu preciso pensar em números de 3 algarismos, mas que sejam múltiplos de 5. E aí, turma, essa ideia é simples, tá? Um número para ser múltiplo de 5, ou ele termina em 5, ou ele termina em 0. Só que note que a gente já contou aqui os caras que são múltiplos de 5 que terminam em 0, tá? Então não faz sentido a gente contar novamente. E a gente até poderia, mas caso contasse, a gente precisaria lembrar lá do princípio da inclusão e exclusão. Somo, né, os modos de escolher o número par e escolher o número ímpar, aliás, um número múltiplo de 5, e em seguida eu retiro os que são ao mesmo tempo, né, os que estão na interseção, que são múltiplos de 5 e que são também pares, ok? Então, aqui, nesse caso, a gente vai escolher simplesmente determinar os múltiplos de 5. Para que o número seja múltiplo de 5, como o 0 não vale, né, para nossa contagem aqui, já que a gente já contou, eu vou contar somente como 5. Então, 5 tem que estar fixo aqui, portanto, só tive uma escolha, tá? Professor, e para cá, quantas escolhas eu tenho? De novo, o 0 não pode ocupar essa posição, logo eu tenho 6 escolhas. Para cá, eu terei quantas escolhas? Isso, 6 também, tá? Então, aqui eu vou ter 6 vezes 6 vezes 1. Estou usando o princípio fundamental da contagem, ou o princípio multiplicativo. 6 vezes 6 vezes 1 dá igual a 36. Então, há 36 números, tá? Há 36 números que são somente múltiplos de 5, tá? Somente múltiplos de 5. Como ele quer que eu junte, né, os números pares ou os números que são múltiplos de 5, na verdade, para resolver o meu problema, para concluí-lo, né, eu precisarei somar 150 mais 36, que é o total de números que são pares ou que são múltiplos de 5, ok? Então, é 150 mais 36, ok? Que vai dar aqui para a gente 186. Então, eu tenho 186 números que ou são números naturais pares ou são múltiplos de 5, ok? Galera, se ficou claro para você, se você conseguiu entender essa questão, deixe seu curtir, seu gostei e até uma próxima aula, ok? Abraço, tchau, tchau.